gostaria de chamar a doutora Regina Nogueira, né, que é doutora em neurociências e também supervisora e terapeuta de MDR. Nós vamos fazer um trabalho diferente que chama Talk Show, tá? E nós vamos iniciar com a doutora Regina Nogueira. Olá, colegas. Bom dia. É um privilégio estar nesse espaço, que eu sei que pode ser ocupado por tantos colegas que têm nos ensinado tanto. Então, quero dizer que estou aqui, mas lembro de cada um com quem eu tenho aprendido e vou continuar aprendendo. Meu agradecimento à Associação Brasileira de MDR, então na pessoa da Ana Lúcia, da Cilei, da Tina, e permite-me, eu estou assim, desde que me convidar, falei, vai ser minha outra professora, né? Então, aí hoje de manhã, a minha filósofa Bernadette me falou, não, Regina, é claro, uma outra alegria, né? Então, a Isabel, a Celina, eu não sei qual trabalho e o quanto envolve de investimento de tempo, de energia, estar à frente da associação. A minha ideia, né, então, nesse espaço, pensei sobre muitas coisas para estar trazendo, mas resolvi fazer uma viagem com vocês. Nós somos especialistas em memória, nós somos especialistas em memórias traumáticas, nós somos especialistas em plasticidade cerebral, mas hoje eu queria um pouco a gente fazer um exercício de memória para trás e para frente, né, que a gente chamaria, né, de uma memória retrógrada e uma memória prospectiva. Então, qual é a ideia? É a gente parar, né? Eu fiquei emocionada realmente com o vídeo. Na verdade, eu me apaixonei pela Shapiro há cerca de uns 2 anos, quando eu me dediquei, eu tirei umas férias para me dedicar ao último livro que ela tinha lançado. E assim, esse espaço de imersão me deu uma maior dimensão, né, de quem é Francine Shapiro. Então a ideia é a gente falar de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Quando a gente fala de onde viemos, a gente nunca pode esquecer, né? Eu gosto, nem todo mundo conhece o famoso parque, né? Mas a ideia da Shapiro, né, ter percebido a relação entre movimentos oculares e a mudança de conteúdos perturbadores, às vezes é um pouco mal compreendido. E por que eu digo isso, né? Existe algo chamado serendipidade, né? Serendipity em inglês. E o que é um serendipity? É exatamente essas descobertas afortunadas. Mas eu gosto dessa definição porque essas descobertas afortunadas, elas são aparentemente por acaso. Só aparentemente por acaso. Por quê? Eu trago, por exemplo, né, estudos já do século IX, de relação de movimentos oculares com lembrança. Então, por exemplo, esse estudo, né, do Custa Ibn Luca era pessoas que se lembram olham para cima, e aí tinha uma explicação mecânica baseada no conhecimento do cérebro da época. Pessoas que querem pensar olham para baixo. Então, estou falando de século IX, pelo menos aí, né, 12 séculos atrás. Então, o que muda quando a Shapiro percebe a relação entre movimentos oculares e a diminuição desses conteúdos perturbadores, né? Então, assim, por que essa descoberta foi possível? Porque nos 12 séculos anteriores, e mais, né, a gente já tem Aristóteles falando de movimentos oculares, por que nesses 12 séculos anteriores ninguém teve esse insight, né? Ninguém teve esse serendipity? E aí a gente tem que lembrar quem é a Shapiro, né? Então, a Shapiro, uma década quase antes do famoso Passeio do Parque, ela já estava fazendo um doutorado em literatura inglesa. Então, eu estou falando de uma cientista, e nesse contexto ela é diagnosticada com câncer,
E aí ela começa uma peregrinação para aprender mais sobre psiconeuroimunologia, sobre métodos mentais, corporais, psicológicos. E aí, nesse contexto, então, tem um contexto importante. A gente vai ver no percurso da Shapiro que é uma mente de cientista, uma dedicação quase de um sacerdote, mas o que a gente tem? O fato dela vir desse pensamento científico, o fato dela estar emocionalmente motivada, né? Então eu estou diante da morte, então o quanto ela se debruçou sobre esses estudos, ela se inscreve num programa de psicologia clínica e é nesse contexto que a descoberta afortunada, aparentemente ao acaso, acontece. Ou seja, os movimentos oculares coincidem com a existência da humanidade, mas sem esse contexto não era possível perceber o fenômeno, né? E isso é a primeira coisa que eu quero ressaltar. Sem conhecimento, não é possível perceber os fenômenos. Mesmo que os nossos olhos se movimentam e conteúdos perturbadores diminuam. Então, a gente fala em 87, a gente marca o MDR, eu marcaria 79. Né? Então, e com 79, nós estamos com 40 anos de MDR. Mas oficialmente, então, 87. E o que ela fez com isso? E aí eu acho que é fascinante, né? A seguir, ela já, então, em 87, ela percebe essa relação e já tem o quê? Um estudo com 70 voluntários com queixas não patológicas. Gente, quem está na academia, né? Fazer estudo com voluntário é um desafio. Ele vai, ele falta naquele dia, você tem que passar pelo comitê de ética. E assim, no mesmo ano, é claro que era uma mente científica, né? Uma mente de uma pesquisadora. Diante do fenômeno, ela foi pesquisar. Então, já no mesmo ano, estudo com 70 voluntários. 2 anos depois, meus colegas aqui que publicam, né, que estão fazendo pesquisa, publicar um artigo científico, principalmente numa Qualis, como é o caso aqui, é realmente desafiador. 2 anos depois, ela já está publicando um estudo na Journal of Traumatic Stress. No mesmo ano, tem mais 3 estudos independentes. Aí, já no ano seguinte, ela vai para o workshop e ela percebe o desafio que seriam treinar, né, capacitar novos terapeutas. No mesmo ano, ela já percebe que aquela abordagem, né, ainda não chamada abordagem que ela estava desenvolvendo, não tinha papel só de dessensibilização, mas também de reprocessamento. E ela fala, né, se eu fosse chamar hoje a terapia, eu chamaria a terapia do reprocessamento, eu não chamaria de EMDR. Percebe que outros movimentos, estímulos bilaterais, são efetivos para dessensibilização e reprocessamento. No mesmo ano, e assim, vai percebendo, vai fazendo as contas, quanta coisa produzida em pouco tempo, né? E provavelmente qual foi o investimento de vida e de estudo para isso. 3 anos depois, a gente tem a inauguração, né, do Instituto de MDR. Aí, em 95, né, são 7 anos depois, a publicação do primeiro livro, e a gente tem a Associação MDR Internacional. E tem algo que eu mergulho muito no MDR. Poucas psicoterapias, eu já vi estudo dizendo que são cerca de 500, vai ter estudos tão sistematizados quanto o MDR. Eu até brinco, né, agora menos, né, quando alguém fala, e se alguém, né, de um CRP não aprovar, eu falei, olha, na verdade está assinando no mínimo um atestado de ignorância. Porque assim, a gente não está falando de gostar ou não gostar, tem fundamentação científica, e aí a gente caminha baseado em fundamentação científica. Não que não existam outros conhecimentos muito preciosos, mas com conhecimento científico, o aval o aval são dos pares. Em 2001, ela publica já a segunda edição do livro, e aí é incrível, né? 2007, eu estou falando aí de 20 anos depois, mas a gente tem um jornal só sobre EMDR, um jornal para publicação. Então, quando a gente fala de onde viemos, a gente pode ter toda a tranquilidade de dizer, os nossos alicerces, eles são profundos.
Eles estão alicerçados em pedra. Eu posso gostar, não ser a minha abordagem, não ser a abordagem da minha escolha, mas dizer que nós não estamos com uma abordagem fundamentada não é possível. E assim, eu nunca fiz essa comparação, mas eu imagino que apenas a terapia cognitivo-comportamental tem publicações tão sólidas quanto o MDR. Então, de onde viemos? Viemos de uma história que nos orgulha muito. E aí, onde estamos? Né? Então, estamos tranquilos de onde viemos. E de onde estamos hoje? Eu acho que nenhum estudo, né, nenhuma diretriz, para mim, é mais importante quando a Organização Mundial da Saúde, em 2013, ela publica as diretrizes para manejo de condições especialmente relacionadas ao estresse, né, dizendo que EMDR, terapia cognitivo-comportamental focada em trauma, são as únicas recomendadas. Gente, eu só com o OMS, e eu conto essas coisas para os meus clientes. Eu conto para quem não é cliente quando eu estou falando de EMDR. Porque assim, ok, é a OMS falando. Né? Sabe o que é isso? Eu poderia falar assim, gente, muito obrigada, foi um prazer estar aqui e já ir embora. Eu não precisaria falar mais nada hoje. E aí nós temos, né, a Sociedade Internacional de Estudos de Estresse Traumático, em 2009, publicando, e eu estou trazendo só um recorte, eu não estou trazendo tudo. Então, recomendando a MDR para TEPT e para adultos, em 2018 inclui crianças e adolescentes. E olha que interessante, evidências de que uma única sessão nos primeiros 3 meses pode prevenir e tratar sintomas. Ontem eu conversava com a minha colega Patrícia, do Rio, né? A minha colega Tânia dizia, a gente ainda usa muito pouco para prevenção. Então, para onde vamos, né? Falar em prevenção, em questão de custos, né? Em questão do que vai impedir, quando a gente vê, né, 20 anos sofrendo. Então, um aspecto importante que em 2018 pontuado pela Sociedade Internacional. Diretrizes, trouxe um exemplo da Austrália, mas em vários países do mundo, né, o MDR nas diretrizes para tratamento de trauma. Outro, né, que também poderia parar por aqui, né, Departamento para Assuntos de Guerra. A gente sabe que muito do que sabemos sobre TEPT é devido aos veteranos de guerra, também falando sobre maior nível de evidência para EMDR, em regra sempre a terapia cognitivo-comportamental junto. Outro importante, esse Registro Nacional de Programas e Práticas baseadas em evidências. Hoje, quando me pedem relatório para a autorização de tratamento em plano de saúde, eu faço essa fundamentação. Né? A gente está no momento das psicoterapias baseadas em evidência. Não temos recursos humanos, faltam recursos orçamentários, não podemos investir né, diferentes recursos no que a gente não sabe que é efetivo. Então, esse é um registro nacional para dizer o que funciona e o que não funciona. De novo, MDR, para reduzir não só sintomas de trauma, mas também de ansiedade e depressão em TEPT. Fundamental, o Centro Cochrane é um centro independente para também estudos de abordagens baseadas em evidência científica, também traz superior a outras abordagens. E assim, eu vou passar, não vou me deter, mas hoje, ainda ontem à noite eu recontei, né? Eu recontei 50 estudos randomizados, segundo estudos controlados. O que significa isso, né? São estudos em que os participantes são distribuídos ao acaso, né, de uma forma randômica para receber a intervenção. Então, isso dá garantia, né, isso é uma evidência mais forte de que a intervenção que está sendo feita é efetiva ou não. E centenas de artigos, né? Se você quiser colocar no PubMed, MDR, assim a gente vai encontrar aí, brincadeira, cerca aí de umas 600 citações. E aí eu fiz uma viagem, claro que não daria para passar para isso. Então, um estudo importante, né? Uma meta-análise. Meta-análise é uma estatística das estatísticas, você avalia uma série de estudos. Então, é muito importante a meta-análise, porque eu posso ter publicado um artigo que vale para o Brasil, mas não vale para a Inglaterra. Então, esse estudo, né, esse estudo
do Shen muito importante, mostrando efetividade para depressão, ansiedade, sintomas subjetivos do TEPT. Interessante, dizendo, aqui tem uma informação importante, que é que sessões com duração de mais de 60 minutos são mais efetivas e que terapeutas com experiência é um dos principais fatores para o sucesso, né? Onde discutimos aqui com a Cirlei a importância da supervisão, e aí nós estamos numa meta-análise mostrando realmente que, de fato, isso faz diferença. E aí eu vou passar, né, dizendo, então, estudos, e se você verificar lá em vermelho em cima, então você vai ver estudos de 2017, 2018, 2019, nós estamos falando de estudos muito recentes, então, EMDR para transtorno de pânico. Então, aqui uma revisão sistemática falando da importância para tratar sintomas de comorbidades, e aqui incluiu ainda melhoras de sintomas psicóticos. A gente não está falando de tratamento de esquizofrenia, mas lembrando que o surto psicótico por si só é traumático. Então, melhorando sintomas, melhorando condições de dor crônica. Então, a gente ampliando, né, para onde vamos, ampliando essa atuação do MDR. Aqui, transtorno de estresse pós-traumático, outra meta-análise importante agora para crianças e adolescentes. Lembrando que o Instituto o Instituto Internacional, né, para Estudos de Trauma também vai incluir em 2018, aqui em 2017 já influenciado por esses estudos. A gente tem tratamento de depressão. Ontem a Cirlei nos mostrou, né, o quanto muitos dos nossos colegas acham desafiador o tratamento de depressão, mas os estudos, então vale, né, quem está trabalhando com depressão, vale a pena dar uma olhada. Quem, né, prefere ler em português, hoje, dependendo como você abre no Google Chrome, você só clica o mouse do lado direito e traduz para o português, se não tiver em PDF, então não é empecilho mais. Aqui, fundamental, tratamento adjunto de depressão recorrente. O que a gente tem hoje, né? A psicofarmacologia com 30 anos não consegue novos medicamentos. Então, a gente está aí, ressuscitaram a ketamina, né? Um anestésico da década de 60 e vem como um medicamento novo, mas um grande desafio com as depressões recorrentes. Então, estudo importante. E para a Rede Europeia de Depressão, que publicou esse estudo. Aí nós temos EMDR para sintomas psiquiátricos em pacientes com transtornos de abuso de substância. E assim, eu estou só realmente fazendo uma passagem com vocês, né? Esse me impressionou bastante. O glioblastoma é um câncer importante de cérebro. É claro, o MDR não é para o câncer, mas é para as condições que a gente chama psicológicas concorrentes nessas situações. Então, uma diminuição significativa na ansiedade, na depressão e na raiva nesses pacientes que recebem um diagnóstico e o prognóstico é 2 anos de sobrevida no máximo. Então, imagina toda a diferença do que você está enfrentando, uma doença com prognóstico de sobrevida só de 2 anos, mas o MDR ajudando com redução de ansiedade, com depressão e raiva. Isso incrível também, né? Esse estudo de 2017, o MDR, ele com potencial de melhorar a estima de pacientes psiquiátricos. Né? Acho que a gente está num momento acho que grande parte assistiu Coringa, né? E uma das coisas a primeira coisa que me impressionou no Coringa, não vou dar spoiler, tá? Para quem não assistiu. A primeira coisa que me impressionou assim, né? As pessoas falavam do filme violento. Eu falei, nossa, mas é isso que eu vejo todo dia no consultório. Eu não vejo Coringas, mas eu vejo aquele sofrimento. Então, o que me impressionava no filme, eu falei, mas peraí, tem uma coisa muito familiar nesse filme para mim. E era o sofrimento daquele rapaz, né? E a outra coisa, uma frase, né, que vai ficar bastante conhecida, espera-se que alguém que tem um transtorno mental se comporte como alguém que não tem. Então, o que representa você, por exemplo, trabalhar a questão da estima, né? Aqui outro interessante, cuidadores de pacientes com demência. Então, imagina, nós estamos num planeta envelhecendo, e aí nós temos os cuidadores com o envelhecimento, mais demência. Então, não para demência, mas para o estresse de quem cuida, pacientes
com demência, então reduzindo sintomas relacionados ao estresse, ansiedade, depressão dos cuidadores. E 2 estudos importantes, né, situações de catástrofe. Então a gente tem com adolescentes de um terremoto de 2016 na Itália. E assim, posso deixar depois, viu, o PDF, estou vendo algumas pessoas fotografarem, né? Poxa vida, devia ter falado no começo, então, para não ter. Próxima vez eu vou fazer assim, né? Oi, gente, eu vou deixar o PDF, né? Vai ser jóia, né? Importante para buscar. Então, no momento nós estamos enfatizando pesquisa no Brasil, né? Sim. Fantástico, obrigada. Então, só lembrar que o anterior era de estudos com adolescentes, estudos também com crianças, e agora com esse com criança tem interessante. As crianças, nesse estudo, as mais velhas foram mais beneficiadas com o tratamento e as meninas, e quanto mais cedo começou o tratamento. Esse estudo com criança vale a pena debruçar, tem essas peculiaridades, todos valem. O estudo do grupo, né, do Elan Shapiro, com refugiados sírios. Então, assim, um momento marcante que a gente vive realmente é das intervenções em grupo. Esse é um diferencial do novo livro da Shapiro, né? Então, são as intervenções em grupo e com conhecimento de memória, as intervenções. Ela já vem falando isso já, né, na segunda edição, mas a gente tem 2000, é um marco dentro de neurociência, que é publicado o primeiro estudo sobre reconsolidação de memória. Você tinha estudos desde a década de 60, mas o grupo do Ledoux, em 2000, publica um estudo importante sobre a questão da reconsolidação da memória, e é claro, né, a Shapiro estava antenada com isso, e isso já é melhor sistematizado nessa última edição. Assim, esse, né, o estudo 2019, mês passado, né, uso de EMDR para pensamentos suicidas severos. Então, assim, e olha, a gente falou de cerca de 600 artigos, 50 estudos controlados. Então, assim, eu só fiz uma passagem para onde estamos. Então, estamos com vários estudos fundamentando a nossa prática. É claro que não é uma panaceia, né? Mas, assim, quem nós somos é o resultado do quê? Sim, da nossa genética, mas, sobretudo, das experiências que a gente passa ao longo da vida, e devido à plasticidade cerebral, vai moldando o nosso cérebro em direção à saúde ou em direção à doença. E nós estamos mostrando vários estudos no uso do EMDR para contribuir, por isso que eu gosto de falar, somos especialistas em plasticidade cerebral e memória, mas no sentido de saúde. E aqui, né, 2018, uma publicação importante, que é a 3ª edição. E assim, né, parabenizo a publicação. Essa era uma angústia minha, a publicação em português, porque assim, um desafio que tem sido, né, discutimos formação ontem, é bebermos da fonte. As capacitações são fundamentais, mas bebermos da fonte é muito importante. Então, assim, acessar esse livro agora em português, né, bastante importante. E aí eu ressalto, né, em português nós só tínhamos a tradução do primeiro livro publicado em 95. Então nós estamos há 25 anos, apesar que a nossa primeira foi em 2001, então vou falar 18 anos com a mesma tradução. Em 2007 saiu uma outra edição, mas não está escrito lá segunda edição revista, mas não é da segunda edição. É a revisão da primeira. Quando eu fui estudar, eu demorei um tempo para compreender isso, porque quando eu fui estudar, eu fiz um estudo comparativo das 3 edições e não costurava. Aí eu precisei perguntar para quem tinha publicado, para quem tinha traduzido tal, mas eu não consegui entender. Então, não temos a tradução em português da segunda edição. E aí, para onde vamos? Para onde vamos é algo importante, porque a gente precisa pensar sim no EMDR, mas precisamos entender o momento mundial, tanto em termos de pesquisa quanto o que tem chamado os grandes desafios do século XXI. Então, eu vou passar, eu não tenho como me aprofundar, mas vai ficar no radar. Primeira coisa importante, está mudando o modelo de transtorno mental e de saúde mental.
Então, a gente está saindo dos modelos psiquiátricos baseados em sinais e sintomas, eles seguem sendo importantes, precisamos de uma linguagem para nos comunicar, então a importância, né, do DSM-5, agora o CID-11, mas estamos indo ou agregando uma outra linguagem. Então, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos publicou o que é chamado RDoC. O que é esse RDoC? É uma forma de compreender tanto a saúde mental, e aí me permite, eu acho que precisamos mudar o vocabulário, nós estamos falando de saúde cerebral, o termo mental é importante, o termo psicológico, estudo da mente é importante, mas nós estamos falando de um momento, é claro, somos gratos à filosofia, mas hoje sabemos de cérebro que não sabíamos quando usamos o termo mental. Então, o termo mental tem me preocupado porque o mental dá a ideia de algo que está acontecendo em outra esfera que não seja o corpo. Eu preciso, às vezes, dizer que o impacto de uma violência é sobre o cérebro, incluindo o corpo, é sobre o corpo, incluindo o cérebro. Porque, senão, recentemente, né, eu tive uma experiência incrível. Eu estava na 13ª Jornada Lei Maria da Penha e eles fazem recomendações. E aí, na hora de discutir a recomendação, eu propus, né, que fosse considerados os estudos da OMS e de evidências científicas de que a violência doméstica tem um impacto sobre a saúde física e insistir que fosse cerebral. Então, é um fator de risco para a saúde física e cerebral das mulheres e seus filhos. Quando entrou cerebral, o CNJ publicou no Instagram, assim, foram milhares de views, e na semana seguinte tinha TV, tinha jornal. Ou seja, enquanto se falou de mental, que é algo que parece que acontece em outra galáxia, ninguém tinha entendido o que estava significando. A hora que você falou que impacta o cérebro, teve todo esse movimento. Então, compreender o cérebro, tanto na saúde, quanto, né, tanto na doença quanto na saúde, baseado em quê? Em sistemas psicológicos e biológicos. Fazendo um resumo sobre isso, o que eles fazem, né? Então, eles olham, para falar de saúde e doença, eles olham os domínios do funcionamento humano, normal e anormal, olham os sistemas por exemplo, sistemas de valência, sistemas cognitivos, de processamento social, de regulação e excitação, e isso é dinâmico. Por exemplo, os cursos que eu dei o ano passado não tinham sistema sensório-motor. Isso foi incluído em janeiro. Qual que é a ideia? Por exemplo, quando eu estou estudando depressão, a questão dos sistemas cognitivos é pouco impactada pelo medicamento. Então, a ideia é que eu olhe sistemas, que eu olhe construtos e subconstrutos, e que eu olho até a nível molecular. Então, o que a gente está mudando? A gente está mudando, devido ao conhecimento científico, a forma de compreender tanto saúde quanto doença. Bom, outra coisa, né? Quando a gente fala para onde vamos, a gente não vai poder desconsiderar os avanços tecnológicos no estudo do cérebro. Então, assim, hoje, o nível de detalhamento do funcionamento cerebral em diferentes comportamentos é impressionante. E aí, o que nós temos? Aí, de novo, só uma viagem, né? Esse é um estudo da Nature, assim, publicar na Nature ou na Science é o sonho de todo cientista, né, de qualquer cientista. Mas, eles, assim, está muito bem estudado os circuitos neuronais que estão disfuncionais no transtorno de estresse pós-traumático. Então, e aí a gente fala de estruturas, mas principalmente fala de circuitos. Eu vou terminar por aqui. Então, hoje você já consegue, no transtorno de estresse pós-traumático, fazer uma correlação dos 4 principais grupos de sintoma com quais estruturas estão alteradas. A ideia não é a gente entrar em neurociência, mas ficar com isso em mente, né? Isso é muito estudado. Então, hoje, se tem um conhecimento do que está alterado no cérebro, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático, e não só nos transtornos de estresse pós-traumático, cada vez maior. Bom, outra coisa importante, né? Então, alterações. Esse é um outro estudo, desse ano, mostrando alterações na conectividade cerebral após o tratamento com MDR. É claro que isso demora, né, para chegar no consultório, mas assim, há 20, quando eu dava aula, eu falava, olha, eu sonho quando vai chegar o momento que vai chegar o cliente, você vai fazer uma série de exames, inclusive de como está o cérebro dele, e depois do tratamento você vai mostrar o que alterou. Não fazemos isso ainda em consultório, mas os estudos mostrando. Então,
quando a gente pega, né, não vou entrar, mas você estudando conexões cerebrais alteradas por tratamento com MDR. E hoje é uma das principais teorias do mecanismo de ação do MDR que a gente ainda chega. Bom, qual que é a ideia hoje? A ideia é que o que está alterado são redes neurais, diferentes redes neurais alteradas, promovendo, né, de novo, ou saúde mental ou psicopatologias. E eu vou falar da principal teoria hoje em relação ao MDR sobre efeito nessa rede de modo padrão. Conta para mim quanto tempo eu tenho, Ana? 10. Ah, vai dar para falar. Gente, e aí esse é o ponto, né? Mecanismos de ação do MDR. Então, como o MDR age? Isso ainda vai render vários estudos, mas tem alguns estudos importantes. No ano passado, a Calance publicou um estudo importante numa revista Quali 5 sobre as teorias dos mecanismos neurobiológicos para explicar MDR. Ela voltou na teoria, né, ela trouxe a teoria, ela e o grupo, é um estudo em grupo sobre memória de trabalho, sobre comunicação interhemisférica, reconsolidação da memória, orientação e alerta, e uma nova hipótese que é sobre essa teoria da ativação dessa rede de modo padrão em cerebelo. Como as outras nós já tocamos em outras oportunidades, eu vou focar nessa. Eu não consigo tocar em todas, embora assim, entender a consolidação de memória é fundamental para o nosso trabalho. O que é essa rede de modo padrão? Então, quando eu estou falando de rede, então a gente estudou muito o cérebro a partir de uma visão localizacionista, de estruturas cerebrais. Mas a gente sabe que o que a gente está falando é de circuitos cerebrais. Então, tem estruturas importantes para determinadas funções? Tem. Mas mais importante do que as estruturas são as redes, como essas estruturas se comunicam. E essa rede de modo padrão é uma dessas redes que tem sido estudada, e olha como ela surge. Quando você começou os estudos com neuroimagem, você achava que o cérebro era ativado quando o indivíduo estava envolvido numa determinada atividade. E eles começaram a ficar surpresos quando o indivíduo parava o dado comportamento que estava sendo estudado, algumas estruturas, algumas redes eram ativadas. E aí, peraí, o que é isso? Né? Como é que você ativa a rede se o indivíduo ele não tá engajado em nenhum comportamento? E eles verificaram que o cérebro, quando nós paramos, entre aspas, ele ativa estruturas, e se viu que essas estruturas, aqui são redes importantes, essa rede de modo padrão, a ideia não é entrar, mas que quando o indivíduo está na ausência de uma atividade direcionada para um objetivo, ele entra numa atividade que a gente chama de autorreferência. Ou seja, o indivíduo ele se envolve em recuperação de memória interna, em imagens mentais, em conversar com ele mesmo. E aí, esse momento do mundo interior é que várias redes são ativadas, e uma rede importante que é ativada é a rede de modo padrão. E aí, essa rede de modo padrão, ela é ativada quando outras redes elas são desativadas. E aí, vamos entender um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre isso. O que tem o MDR a ver com esse rede de modo padrão? A gente faz um tipo de estimulação bilateral, que é uma estimulação que a gente chama isso de sacadas, esse movimento, mas a gente faz uma sacada em especial no MDR, que é uma sacada preditiva. O que é isso? Eu sei para onde, né? O cliente sabe para onde o dedo do terapeuta está indo. E o que eles verificaram? Opa, voltando. O que eles verificaram é que esse tipo de movimento causava uma ativação dessa rede padrão. Então, vamos lá. Não vou entrar. Se sabe que quando a sacada é previsível, como ocorre no MDR, você ativa um conjunto de estruturas cerebrais que são diferentes de quando não são previsíveis. O que é não previsível? Se fizer um barulho lá, cair alguma coisa lá atrás, naturalmente vocês vão reagir e olhar. Esse é o comportamento reativo, mas no MDR preditivo. E o que se verificou? Que esse movimento que nós fazemos no MDR preditivo ativa a rede de modo padrão. Olha que incrível!
A mesma rede que é ativada quando o indivíduo não está direcionado ao objetivo, quando ele está voltado ao mundo interno, é ativada. Eu arrepio. É engraçado assim, eu arrepio, porque é de muita beleza. E outro, o MDR funcionou mesmo se a gente sabe de tudo isso, né? Na verdade, eu acho que isso é brinde, a gente começar a compreender como funciona. Porque se a gente não compreendesse, funcionaria também. E aí, o que a gente tem? E hoje se sabe que as terapias que favorecem, então, a ativação de rede de modo padrão, elas vão permitir uma aprendizagem associativa, um relaxamento, uma recuperação de memória. Exatamente o que ocorre com o MDR. E eu era curiosa de perguntar, nunca liguei para Shapiro para perguntar, Shapiro, você viu? Eu não tinha o telefone, mas senão eu teria ligado para perguntar, você viu isso, né? Então, um resumo, né? Ativação dessa rede, e mais importante, eles viram que tem uma ativação importante de cerebelo por causa do tipo de movimento. E aí é o cerebelo, aí são os estudos de cerebelo indo muito para além de equilíbrio, de controle motor. Mas eles viram que ativam estruturas e reduz a atividade de outras. Então a ideia então, não é aprofundar, né, no tipo de estrutura, que reduz a excitação e a sobrecarga cognitiva e aumenta a cognição direcionada para o mundo interno. Gente, é lindo. O que a gente faz no consultório contribui para o indivíduo voltar para o mundo interior dele. E assim, uma coisa que eu fico fascinada, né? E eu adoro ser terapeuta de MDR, é eu não saber o que vai acontecer. Porque quando a gente cria isso, o indivíduo vai para o mundo interno dele, é a história dele, são os recursos dele. E com isso a gente tem efeito positivo sobre os sintomas clínicos. Bom, então, no TEP a gente tem uma ativação desregulada de várias redes, isso vai valer para outras psicopatologias. O MDR normaliza, e com essa ativação normalizada dessas redes neurais, e aí o enfoque é sobre a rede de modo padrão, eu tenho um alívio de sintomas. Vocês vão me permitir não entrar nesses slides, mas basicamente o que ele está dizendo é como as sacadas ativam um sistema de cronometragem interna controlada pelo cerebelo, e o quanto isso está relacionado à ativação da rede de modo padrão e à desativação dessa rede, que é a frontoparietal, que promove parte da cognição negativa e da hipervigilância que é experienciada durante os sintomas. E aí, o que a gente tem aqui de considerações finais? O que tem sido o nosso desafio hoje? Então, a gente tem aí mostrando, né, que movimentos oculares em diferentes etapas do MDR, né, a gente não é só fase 4, então ativa a rede de modo padrão de cerebelo. A gente tem que essa ativação vai beneficiar os processos que são regulados por essa rede, então recuperação de memória, autobiográfica, processamento emocional, reconsolidação de memória. A gente tem algo fundamental que é o tempo e o modo que o estímulo bilateral é realizado é relevante para o tratamento. Esse, no meu entendimento, é o gargalo hoje. A gente precisa compreender melhor quanto, como, né, velocidade, isso ainda a gente faz muito intuitivo. Esse, para mim, é um gargalo importante no MDR hoje. A gente, assim, tanto que na hora de explicar sempre é muito desafiador, né? A conta tanto, é tal velocidade, mas nós vamos precisar avançar nessa história da estimulação. E algo importante que pode ser isso, vai ser começar a mensurar parâmetros. Então, um parâmetro pode ser fisiológico. Eu tenho curiosidade, né, assim, de quem está começando, tem buscado estudar, o que acontece, por exemplo, com frequência cardíaca, frequência respiratória, se a estimulação está em tal velocidade, se está em tal frequência. Então, esse é o gargalo hoje para a gente avançar em relação ao MDR. A estimulação, então, os estudos principalmente com movimentos oculares, avanços importantíssimos em conhecimento, mas precisamos avançar em relação à mensuração de estimulação bilateral. A gente ter medidas objetivas do quanto
do qual velocidade, em qual momento, a gente vai precisar avançar sobre isso. No Congresso de Endria já se falou sobre isso e já existem pesquisas. E o do ano passado era interessante, eu estava dando um curso em BH e falando sobre isso, aí, né, a organizadora falou, olha, porque aconteceu no mesmo tempo do ano passado, falou, alguém acabou de comentar sobre isso no Congresso. Então, assim, é um desafio. E agora, né, concluindo, eu queria fazer um enquadro um pouco maior, que é o seguinte. Semana passada, em Brasília, aconteceram 2 encontros muito interessantes. O Congresso Nacional lançou um projeto chamado Modernizar, com o objetivo de discutir aí o futuro e aperfeiçoar, né, o legislativo diante de políticas públicas. Na mesma semana aconteceu a 5ª Semana da Inovação, é um evento do TCU, do Governo Federal, do Ministério da Economia, e a ideia era pensar fora da caixa, questionar velhas premissas e antecipar seu futuro. Mas tinha algo em comum. Nos 2 eventos, o palestrante convidado foi, né, o Harari. E aí, assim, por que em 2 eventos dessa dimensão, quem é convidado é um historiador? E isso me motivou um pouco a falar sobre história, no final, mais do que falar sobre neurociência. Eu não aprofundei nada de neurociência, eu estou falando sobre história. E para falar de futuro, precisamos entender, então, por que eles chamam um historiador para falar sobre o futuro? É bem interessante isso. Né? Aí, para curiosidade, né, os 3 livros do Harari sobre passado, presente e futuro. Mas quais são os maiores desafios hoje, que vão ser desafios para nós na clínica? A gente está tendo um avanço importante de biotecnologia e tecnologias no sentido em geral. E aí ele coloca que isso está entre as maiores mudanças que a gente já enfrentou. Eu peguei máquina, não vou te contar, tinha um negócio chamado máquina de escrever. Depois eu te conto. Olha no Google. Então, assim, eu vejo os avanços, eu fico perplexa, com saltos em todas as áreas. E aí o que acontece? Esses avanços, a gente vai falar de saltos quânticos ou saltos geométricos. Pode ser que no mês que vem a gente sabe o que significou o WhatsApp. Então, um evento pode fazer grandes mudanças. Para o bem e, de novo, pode ser desafiador. Hoje, a quantidade de dados produzidos é incontável. E o que isso gerou, né, que é o chamado Big Data? Em regra, quem decide não somos nós em muitas coisas, são os algoritmos. O que é um algoritmo? São os passos. Passo 1, passo 2, passo 3, isso é um algoritmo. Então, o quanto você decidiu hoje sobre o caminho que você veio? Quando você entra na Amazon, eles te indicam um livro, você entra no Netflix, já tem a indicação, você entra no Tinder, né, eles vão encontrar alguém bem bacana para você. Você está no Facebook, né, eles já falam qual é a rede. Aí você entra no Google, tenta escrever assim, rinoceronte, você vai receber nas próximas semanas tudo que... Um monte de rinoceronte. Eu tenho agora, eu vou contar isso. A gente achou um pintinho na rua, eu estou criando uma galinha. Depois se alguém quiser passar e ver, tem até eu e minha galinha meditando. A gente precisa mostrar. Mas eu fui pesquisar sobre galinha, né? Eu sou uma cientista. Né? E é impressionante a quantidade de coisas que eu tenho recebido sobre galinha. De repente, eu estou sendo bombardeada sobre estudos sobre galinha. Ou seja, só porque eu fui pesquisar, ela chama Cocó Pílvia, só porque eu fui pesquisar sobre ela, eu estou sendo inundada sobre isso. Estou dizendo, essa semana passada eu vi o primeiro carro elétrico em Brasília, mas a lógica é a gente ter os carros autônomos. Então, assim, daqui a pouco, será pouco que a gente vai decidir. Então, quais são os maiores desafios do século XXI? É que a inteligência artificial está se tornando tão eficiente e de uma forma tão rápida que muitos seres humanos podem se tornar a curto prazo irrelevantes. E mais do que irrelevantes, eles podem se tornar não pensantes. E quando você não pensa e alguém pensa para você, né? Então, a tecnologia traz algumas ameaças e termino agora dizendo sobre 3 que o Harari traz, né?
A primeira, que ele traz os grandes desafios que nós vamos encontrar no nosso consultório e na nossa vida pessoal, é claro, é a questão: o que vai acontecer com as mudanças catastróficas devido à mudança climática. Então, aqui eu só trouxe, né, para a gente ter... Eu trouxe aqui só o aumento da maré, do nível do mar ao longo dos anos, um estudo da NASA. Então, está aumentando. Podemos até discutir que não é devido à mudança climática, mas que está aumentando, está aumentando. A gente, né, e aí, né, como eu sei que tem os céticos, começo do mês, mais de 11 mil cientistas assinaram um documento decretando emergência climática. Então, o que vai ser isso quando a gente tiver várias catástrofes de vários tipos, né, e não é só o aumento do mar? O segundo grande desafio é biotecnologia. Esse estudo, por exemplo, é maravilhoso. O brasileiro com câncer terminal, estou terminando, terá alta após terapia genética. Onde estamos entrando? Aumento de longevidade. Quais vão ser as implicações de aumento de longevidade? E o Harari fala algo bastante interessante. A gente não vai se tornar imortal, mas amortal. Porque mesmo que eu consiga viver 300 anos, eu ainda posso morrer porque um tijolo caiu na cabeça. É interessante isso, mas, de qualquer forma, quais vão ser as implicações de estendermos a vida? Terceiro grande desafio: o que acontecerá quando nos sobrepujarem, ou sobrepujar muitos humanos, e a gente começar a ter cada vez um número maior de perda de empregos? E aí, o que é algo importante? Então, assim, a gente substituiu na Revolução Industrial o que dependia de habilidades físicas por máquinas, e agora a gente está substituindo algo que só o humano fazia. A gente está substituindo por máquinas, e muitas coisas nos tornando dispensáveis. Isso aqui é um estudo interessante, só para passagem, né? Eu tenho falado sobre isso para magistrados, e aqui a ideia essa é uma inteligência artificial que conseguiu antever corretamente cerca de 70% das sentenças do Supremo dos Estados Unidos. Ou seja, dessas 70 não precisaria desses juízes. Então, o terceiro desafio em relação a isso vai ser manter a saúde, e já cortei lá o mental, vai ser manter a saúde cerebral. Porque o mundo vai exigir uma capacidade constante de adaptação, de transformação, de novos aprendizados. Constante. Alguns vão sucumbir e vão para a irrelevância. Mesmo quem não for, mesmo de quem for capaz de se reinventar, o desafio vai ser como manter o equilíbrio mental, o equilíbrio cerebral nessa situação. A começar de nós terapeutas, inclusive porque a inteligência artificial começando, né, a avaliar muito bem o comportamento. E aí estou no penúltimo mês. Então é possível criar algoritmos que nos conheçam melhor do que nós mesmos. E o grande desafio, então, vai ser a gente se conhecer bem, contribuir para que o outro conheça bem. Então, informação dos bens mais valiosos, vocês fizeram bem de bater palma para o PDF, é um dos bens mais valiosos, e talvez nunca o valor da informação tenha sido tão relevante quanto nesse momento histórico. Mas não é qualquer informação, porque informação não nos falta. Nos falta como filtrar e como acessar informação de qualidade. Então, nós, MDRistas, somos especialistas em plasticidade cerebral e memória. Então, caberá a nós um papel importante no primeiro, no se autoconhecer, não conhece-te a ti mesmo, isso já tem mais uns milharezinhos de anos, para que a gente possa contribuir tanto para o autoconhecimento e para a sobrevivência cerebral no meio do mundo que vai exigir tantas transformações constantes. E a gente, para isso, né, porque a gente está envolvido nisso, nós nos usamos para isso. Eu sou o principal instrumento para que as coisas mudem e melhorem e se transformem na vida do meu cliente. E vou terminar aí, né, com uma profecia prévia, a Shapiro dizendo: como terapeutas, devemos ter cuidado de ver nossos clientes como seres complexos que funcionam em todos os níveis de percepção, pensamento, sentimento, ação e crença. Muitas vezes eles não se percebem. E não devemos estar satisfeitos com simplesmente remover o sofrimento manifesto. Nossos clientes merecem mais do que isso. Eles merecem a capacidade de amor, vínculo, excelência e se escolherem. E se eles escolherem, encontrar o desejo de servir os outros.
eles merecem todos os atributos que Maslow descreveu como autorrealização. E insisto, nesse contexto dos desafios do século XXI. Para isso, usamos um protocolo padrão de terapia MDR de 3 etapas para oferecer a todos os clientes um tratamento abrangente de passado, presente e futuro. Tem um olhar histórico, né, interessante. Espera-se que ninguém seja considerado dispensável, ninguém seja considerado irrelevante, ninguém seja considerado descartável. E aqui eu termino. Muito obrigada. Muito obrigada, Regina, maravilhoso.